Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior da Igreja Cristo Vive Missão. Quero saudá-lo, nosso internauta, você que está aqui no nosso Facebook, Anderson Nogueira Bispo, e também pelo nosso canal de YouTube, @Cristo Vive Missão. Sejam bem-vindos a este momento, a esta live de reflexão e de oração. Nós aceitamos o desafio de percorrer toda a Sagrada Escritura pelo mover da oração. Onde tiver profeta, apóstolo, igreja, irmãos, pessoas orando a Deus, nós estaremos percorrendo este mover, aprendendo com a palavra, estudando as verdades de Deus, para podermos degustar, experienciar em nossas vidas estas verdades inabaláveis, eternas, da obra do Senhor Jesus Cristo. Lembro, inclusive, a passagem de segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que eles fizerem. Deus seja louvado. É isso que nós, como igreja, precisamos ter como foco: intimidade, comunhão, vida com Deus, oração. É isso que precisamos fazer como nação, como famílias, estarmos aos pés do Senhor, buscando a sua face. Em tempos de tamanha adversidade, tamanhas crueldades, como nós temos visto, os corações enfermos, vidas adoecidas, a sociedade está doente, está gemendo. Precisamos nos levantar em oração. Precisamos combater essa guerra espiritual com as armas espirituais, as armas da fé. Assim diz a palavra do Senhor: as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Então este é o nosso objetivo aqui, as lives de sexta-feira, sexta-feira após sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. Hoje um dia comemorado como Sexta-feira Santa, dia que nosso Senhor Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Esteja sendo um dia de reflexão para os amados, para a Igreja de Cristo, seja um dia de comunhão em família, um dia de voltarmos nossos pensamentos a Deus e agradecermos de todo o coração por tão grandiosa obra que Ele fez por nós há 2000 anos atrás, em nome de Jesus. Nós temos uma lista de oração aqui. Você que mandou o seu nome, seu pedido, está aqui na nossa lista. Vamos pedir, vamos orar pela sua vida daqui a pouco. E vamos hoje começar algumas semanas de estudo sobre a oração sacerdotal de Jesus. Vamos mergulhar nesta oração maravilhosa, oração tremenda que o nosso Senhor Jesus fez, e vamos crescer em graça e em conhecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois bem, vamos então à reflexão. Já passamos aí 4 minutos, saudação e de boas-vindas. É tempo mais do que suficiente para que os amados irmãos se acheguem para participar da nossa live em nome do Senhor Jesus Cristo. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo 33, a oração sacerdotal de Jesus, introdução. Vamos hoje, semana que vem, apenas numa degustação, numa introdução a esta oração profunda, e vamos aprender certamente muito em nome de Jesus.
16:33 e 17, 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Que maravilha! Que palavras sensatas, que reflexão! Temos aí, amados, uma jornada de algumas semanas pela frente, em cima desse texto, que certamente será maravilhoso. Pai amado e bendito, queremos, em Cristo Jesus, voltar os nossos ouvidos e corações agora à tua palavra. Sabemos que, através da live, podemos te adorar e podemos te exaltar, ao mesmo tempo que os amados irmãos espalhados em diversos lugares, em seus lares, sabemos do desafio, Pai, que é voltar a atenção plenamente para esse momento de reflexão e oração. Dentro de casa há muitas coisas que roubam a nossa atenção. Nós queremos então, ó Pai, vencer tudo isso, voltar nossos ouvidos à Tua Palavra para nos alimentar e logo então praticar a oração. Uma vez que Tu mesmo disseste: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Assim sendo, Senhor, a oração é fundamentada na palavra de Deus. Por isso, primeiro vamos à sua palavra e depois vamos a Ti em oração. Assim regamos essa semente bíblica para que ela frutifique no coração do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão em concordância digam amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, família amada, santos de Deus, de forma muito inteligente, alguém intitulou esse capítulo, João 17, de o Santo dos Santos do Evangelho de João. O Santo dos Santos era o local mais sagrado no Templo de Salomão. Havia o átrio exterior, havia o lugar santo e o lugar santo dos santos. O Santo dos Santos é onde estava a Arca da Aliança, a presença poderosa de Deus ali estava, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, depois de ter oferecido sacrifício por si próprio, entrava naquele recinto, e entrava com uma corda amarrada aos pés, que se ele entrasse de alguma forma em pecado, ele cairia morto na mesma hora, por causa de estar na presença do Santíssimo Deus. Então alguém intitulou esse capítulo como o Santo dos Santos do Evangelho de João. Por quê, amado? Porque nós temos aqui o privilégio de ouvir a oração do Deus Filho, Jesus, orando, as palavras de Jesus orando para o Deus Pai. É o Deus Filho falando com o Deus Pai. Nós temos a oportunidade de auscultar os mais profundos desejos do Filho de Deus antes de caminhar para a cruz. Um teólogo disse que o texto fica mais bonito
quando a gente conhece o contexto. E aqui o contexto, Jesus está prestes a caminhar para a cruz. Jesus está a caminho do Gólgota. E neste caminho do Gólgota, o Deus Filho ora ao Deus Pai, e isso é registrado na palavra. O que Jesus fala para Deus na oração? O que Jesus fala para Deus? O que ele derrama? Quais são os seus desejos? O que Jesus está sentindo? Qual é a palavra que vem do coração? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E é esta oportunidade que nós teremos nestas semanas de estudar e aprender com o Mestre Jesus. Então, nenhuma voz, disse Charles Erdmann, citando Melanchthon, ele disse assim: nenhuma voz já se ouviu na terra com maior arrebatamento, com maior santidade, com maiores frutos, com maior sublimidade do que a voz do próprio Filho de Deus orando a Deus Pai. Ou seja, ninguém no mundo produziu um som, uma voz, de forma mais sublime, mais apaixonada, mais arrebatadora, mais salvífica, santa, do que essas palavras de Jesus. Então, nós estamos prestes a caminhar por um estudo que nos vai fazer trilhar palavras tremendas que refletem o coração de Jesus Cristo, refletem o amor de Jesus Cristo. Prepare-se para ser impactado por Deus. Tua vida há de mudar, teus desejos, teus sonhos, tuas prioridades, sua forma de pensar. Deus vai trabalhar tão profundamente na tua vida quando perceberes o que Jesus, a caminho da cruz, a caminho do martírio, a caminho do sofrimento, a caminho daquela dor agonizante do Calvário, momentos antes, quais eram as suas palavras e desejos? Qual era o foco da sua atenção? Se coloque no lugar de Jesus. Quais seriam as suas palavras? Você já viu algum filme, por exemplo, No Corredor da Morte? Aquelas prisões norte-americanas, o último dia, que o preso tem lá o direito de fazer o pedido de um último desejo de comida, e ele pede hambúrguer, ele pede lagosta, ele pede caviar, ele pede Coca-Cola, McDonald's, enfim. Você já viu? Então você já viu as mais diversas posturas, não é verdade? Aqui você vai ver Jesus nesse corredor da morte, orando a Deus Pai. Então Jesus se consagra, nesse contexto da oração, ele se consagra para o sacrifício onde ele mesmo era o sacerdote e a oferta. Ou seja, ele mostrou a dependência da oração. Antes de algo tão importante, Jesus estava orando, Jesus estava dependendo do Pai em oração. Ele ora em favor de seus discípulos, ele ora por aqueles que viessem a crer pela palavra, ele estava orando por nós. Ele ora por toda a igreja para que possa ser unida e participe da glória de Deus. Veja algumas palavras desta oração no versículo 20 a 23, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você veja que Jesus estava orando por aqueles que iriam crer, orando pela vida e a salvação de pessoas, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. As palavras de Cristo eram direcionadas a Deus
para que pessoas fossem impactadas radicalmente, através do amor transformador, através do amor que recompõe a vida, através do amor que une pessoas, que une propósitos. Jesus estava colocando pessoas diante do trono da oração para dizer: estas pessoas que irão crer, essas pessoas que estarão diante da palavra, essas pessoas que serão uma igreja, elas deverão estar unidas, ó Pai, elas deverão ser uma, assim como nós somos. Amados, eu recebo em minha vida, eu recebo pela fé esta oração, os benefícios desta oração. Então, a guisa de introdução, amados, para as semanas de estudo que nós debruçaremos sobre esta oração, hoje, nesses próximos 15 minutos, nós vamos pincelar a circunstância em que Jesus fez essa oração, a circunstância dessa oração e o conteúdo dessa oração. E semana que vem, ainda à guisa de introdução, nós vamos ver o contexto imediato da oração e a ênfase da oração. Então, sem delongas, é importante dizer para os amados que o maior propósito, ouça e receba no teu coração, o maior propósito da vida de oração é a intimidade com Deus, é o conhecimento de Deus através do relacionamento com Ele. Quanto mais próximos somos de uma pessoa, maior é o nosso conhecimento dela. Isso se chama relacionamento. Relacionamento. Esse é o maior propósito. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento de Deus a nível intelectual, conhecimento bíblico, mas nós precisamos ter conhecimento de Deus a nível relacional. Isso vai impactar as tuas orações diariamente, isso vai impactar a sua vida diariamente. E quando nós estudarmos a oração de Jesus, você vai começar a perceber: gente, como é que no caminho da morte, no corredor da morte, ele faz uma oração tão sublime como esta? Como é que a caminho do martírio, ele faz uma oração tão maravilhosa, tão sublime, tão grandiosa? O que ele tinha? Claro, é o Senhor Jesus Cristo, mas ele nos passa um modelo de vida e que nós podemos seguir os seus passos. Então, intimidade com Deus, amados. A prosperidade da alma é melhor do que a prosperidade financeira. Então, se você tiver uma alma próspera, se você tiver um coração próspero, se você tiver uma mente próspera, se você tiver pensamentos prósperos, alma próspera, meu amado, teu corpo será próspero, tua família será próspera, teus passos serão prósperos, tuas decisões, tuas palavras, você viverá como uma pessoa próspera. Até o aperto de mão de uma pessoa próspera é diferente. A forma de se postular na vida de um homem próspero, de uma mulher próspera, é diferente. Amado, não troque as bênçãos espirituais nem por $1 trilhão. Não troque. Não troque a sua confiança em Deus, a sua paz em Deus, a sua alegria em Deus, as bênçãos do Senhor, porque isso é o maior tesouro. As outras coisas serão certamente acrescentadas. Isso tudo está aqui, amado, no segredo da oração sacerdotal de Jesus Cristo. Então podemos sintetizar a oração de Jesus em 4 áreas, que nós vamos estudar a partir da outra, sem ser essa semana que vem, a outra, semana que vem ainda é a introdução. Nós vamos ver 4 áreas da oração, que é a salvação, a segurança, a santidade e a unidade.
São 4 áreas que Jesus focaliza na sua oração, mas antes de entrar nelas, precisamos abrir o leque para que você entenda esse mover tremendo desta oração. Então, primeiros 2 passos que nós vamos ver hoje, a circunstância dessa oração. Em primeiro lugar, Jesus acabara de pregar um sermão falando aos discípulos sobre o Pai. Se você pegar o capítulo 16, você vai ver que Jesus prega para os discípulos e o conteúdo daquela pregação era a pessoa do Pai. A pessoa do Pai. E logo depois que Jesus prega aos discípulos sobre a pessoa do Pai, agora ele fala ao Pai sobre as pessoas dos discípulos. Ou seja, amados, aqueles que falam para as pessoas sobre Deus devem falar a Deus sobre as pessoas. Quando você fala de Deus para as pessoas, você assume a posição de um profeta. Você está profetizando, você está falando de Deus para as pessoas. Essas palavras diretas aos corações poderá libertar, poderá curar, poderá salvar, poderá operar tremendamente. Então a pessoa que fala de Deus para as pessoas deve falar das pessoas para Deus. E quando você fala das pessoas para Deus, você exerce a postura, o ministério de um sacerdote. Você está apresentando vidas diante do Senhor. E amados, a oração é a força mais poderosa do mundo. Ela toca o mundo inteiro. A oração move a mão daquele que toca o mundo inteiro. Move a mão de Deus. Então, no ministério do Senhor Jesus, a pregação e a oração andavam juntas. Sempre andavam juntas. Isso nos comunica que somente tem poder para pregar para as pessoas aqueles que primeiro falam com Deus. Você se lembra dos discípulos, quando foram expulsar o demônio e o demônio não saiu? E aí depois eles em particular foram falar com Jesus. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu, essa casta não sai, a não ser sem jejum e oração. Ou seja, se a casta não sai sem jejum e oração, e naquele caso a casta não saiu, isso significa que eles foram expulsar o demônio sem orar, sem jejuar, sem ter uma vida com Deus, sem ter intimidade com Deus, sem falar com Deus. Amado, para falar para as pessoas com poder, você precisa falar primeiro com Deus. Você primeiro precisa pegar o poder de Deus e passar às pessoas. O poder não é nosso. Às vezes vivemos no automático, fazemos as coisas da obra de Deus no automático, e isso se aplica no casamento, na vida, no trabalho, em qualquer área. Você passa a fazer as coisas no automático e não percebe, amado, que já não está mais dependendo de Deus, já está agindo de acordo com os teus próprios pensamentos, já está colocando os carros na frente dos burros e vai dar com os burros na água. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, orar a Deus, falar com Deus. Então, essa oração deixa claro, vamos lá, que Jesus era vitorioso sobre toda adversidade. Note que ele terminou o capítulo 16 dizendo, eu vos falo estas coisas para que vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter em mente sempre esta noção de que o Cristo Jesus a quem oramos é o Cristo vencedor. Se nós nos colocamos de joelho perante Ele para ter comunhão, para a adoração, para derramar os corações, e grande parte das vezes, por causa de situações que estão à nossa volta, precisamos ter a noção de que Ele é o Cristo vencedor.
Porque quando temos noção que Ele é o Cristo vencedor, Ele diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você quando entra na oração, você entra com a paz de Deus, a paz que é ultra circunstancial, a paz que não depende das circunstâncias humanas para que você sinta. Não é uma paz que vem dos homens, não é uma paz que vem da terra, não é uma paz horizontal, é uma paz vertical, é uma paz que vem de Deus, é uma paz que vem do alto, é uma paz que vem do Senhor. E quando você é tomado dessa paz, quando você é tomado dessa certeza, quando você é tomado deste bom ânimo em Cristo Jesus, que já venceu o mundo, esta vitória é comunicada para você. Esse estilo de vida é comunicado para você. Você precisa ter a noção que você não está orando a um Deus qualquer. Você não está orando a mais um Deus de barro. Você está orando ao Deus vivo. Você está orando ao Criador dos céus e da terra. Parece fácil demais. Eu vou ali ao céu, Criador dos céus e da terra. Mas as barreiras espirituais que existem são muito grandes. As barreiras psicológicas, as barreiras emocionais. Nós mesmos criamos barreiras para nosso relacionamento saudável com Deus. Então, amado, antes de falar às pessoas, fale com Deus. Antes de agir, fazer coisas, fale com Deus. Quando falar com Deus, fale com a noção perfeita de que Ele é o Cristo vencedor. Essa era a circunstância da oração. E o conteúdo dessa oração. Nesta oração, Jesus fez 3 súplicas distintas. Ele orou por si mesmo, dizendo ao Pai que já havia concluído sua obra aqui na terra. Vai dos versículos 1 ao 5. Então, amado, eu digo a você, lembre-se que Jesus vivia em oração. Antes de cada coisa importante, Jesus orava. Jesus orou com os discípulos, Jesus orou diante das multidões, Jesus passou noites inteiras orando sozinho. Antes de escolher os apóstolos, ele orou. Antes de multiplicar pães e peixes, ele orou. Antes de ressuscitar Lázaro, ele orou. Antes de tudo, ele orava. Ele tinha uma vida de oração. E agora, como não era diferente, na conclusão da sua obra, ele vem e diz: Pai, concluí a obra. Pai, fiz tudo o que o Senhor mandou. Ou seja, amado, cada passo de vida deve ser dado em espírito de oração. Você não pode sair fazendo tudo do jeito que você quer e depois diz: Pai, fiz tudo aqui, agora abençoa aí. Não. Cada passo da sua vida precisa estar em espírito de oração. Jesus orou por si mesmo, assim. Segundo, Jesus orou pelos discípulos, pedindo que o Pai os guardasse e os santificasse. Vai do versículo 6 ao 19. Aqui nós vemos 2 coisas. Quando Jesus ora pelos discípulos, ele nos mostra o valor da intercessão. Amado, quando um irmão está orando pelo outro, quando uma família está orando pela outra, quando o marido está orando pela mulher, mulher está orando pelo marido, pais orando pelos filhos, filhos orando pelos pais, membros orando pelos pastores, pastores orando pela igreja, há uma unidade de oração, há uma cobertura de oração. Amado, se você acorda pela manhã e ora pela sua esposa e a sua esposa por você, dificilmente vocês vão brigar, pelo menos na hora da manhã. Pelo menos no primeiro momento do dia vai ser um momento extremamente feliz. Ainda que depois lá tem um arranca-toco, porque muitas das vezes isso é natural, não é verdade? Um arranca-tocozinho é normal, é uma briguinha, é normal. Mas se você acorda e ora, e ela por você, amado, dificilmente ambos vão acordar com cara amarrada, cara de quem comeu e não gostou, você sabe, virar a cara, torcer o nariz. Não, você já acordou e já orou, entende?
Então há um espírito de intercessão. Quando você ora pelo pastor da igreja, ora pela igreja de verdade, dificilmente você vai vir para a igreja para arrumar problema. Dificilmente. Às vezes tem gente que gosta de vir para a igreja para arrumar problema. Arruma problema, faz fofoca, fala mal do pastor, fala mal do irmão, sabe? Tira as coisas do lugar, faz o que quer, não respeita o horário do culto. Está na hora da mensagem, a pessoa sai 2, 3 vezes para beber água, para ficar de papo, para ficar andando lá fora, para ir no banheiro, nem está com vontade de ir no banheiro, vai no banheiro, sabe? Só para tirar a atenção das pessoas, sabe? Faz coisas para ficar chamando a atenção, para desrespeitar o altar da igreja. Mas cada um dará contas de si mesmo a Deus. Tome muito cuidado com as suas posturas. Agora, se você ore, se você tem uma vida de oração, está com a cobertura da oração, todos esses dados do diabo serão jogados por terra. Então, esse é o valor da intercessão. E quando ele diz, guarda essa gente, Pai, santifica essas pessoas, eu me lembro da oração, da palavra de Salomão, quando ele disse, sobretudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Jesus estava dizendo, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que guarde de todo mal. Irmãos, se fosse para cortar relacionamento de todos os tipos, nós só iríamos viver dentro do templo. E não é assim. Como é que nós vamos ser igreja se ficarmos só dentro da igreja? A igreja tem os horários de culto, mas 23 horas depois a gente está aí fora no mundo. A gente vai no mercado, vai no açougue, vai no shopping, vai na academia, vai no trabalho, vai na faculdade, vai em todos os lugares. Estamos rodeados de pessoas de diversas matizes, diversas crenças. Jesus não ora para que a gente seja tirado do meio do mundo, mas que nós sejamos guardados do mal. Então, amado, guarda o teu coração. Guarda, porque ele é a fonte da vida. Não deixe que o teu coração esteja exposto à influência das coisas desse mundo. E depois Jesus ora pela igreja, para que a igreja possa ser unida e participar da sua glória. Isso significa que o membro do corpo só tem vida se ele estiver unido ao corpo. Esse é o valor da comunidade. Ali Jesus mostra o valor da igreja como comunidade. Se você corta o braço, amputa aqui o braço e coloca o bracinho do lado, o braço vai apodrecer. O corpo continua vivo, mas o braço apodrece. Ou seja, o membro fora do corpo não tem vida. Então Jesus, quando orou para que a igreja fosse una, dos versículos 20 ao 26, estivesse unida, ele estava mostrando que quando você está junto do corpo, você é mais forte. Quando você está junto da igreja, você é mais forte. Você é mais forte psicologicamente, você é mais forte emocionalmente, você é mais forte espiritualmente. Aquele dia que você estiver mais caidinho, mais baleado, teve problemas, assim, o irmãozinho da igreja vai chegar perto de você, vai dar aquele abraço de urso e vai dizer, vamos meu irmão, vamos, aleluia, glória a Deus. E você vai estalar até a espinha, vai dar um glória a Deus, um aleluia, e vai ficar feliz. Vai ser o teu milagre, vai ser esse abraço. Teu milagre vai ser aquele sorriso que o irmão vai dar para você, aquele aperto de mão de uma alma próspera, aquele, como vai meu irmão mais que vencedor, de uma alma próspera, sabe? Então quando você está junto do corpo, você é mais forte, você tem o poder de Deus na tua vida de forma maximizada. Por isso Paulo lá aos Filipenses, ele diz assim, 2 versículos, 13 e 14. Primeiro ele diz, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ali Paulo mostrou a individualidade do crente. Individualmente temos que ter vida com Deus. Mas no versículo 14 ele diz, todavia fizestes bem,
associando-vos na minha tribulação. Aí ele mostra a importância da coletividade, a importância da comunidade. Se você estiver junto com a igreja, você será mais forte. Se você caminhar junto conosco, você será emocionalmente mais saudável. Se você estiver debaixo de uma cobertura de oração e intercessão, você será espiritualmente mais saudável. É isso que Jesus estava dizendo. Por fim, amados, Jesus disse na oração: manifestei o teu nome para eles. Lembra-te que lá atrás, quando Moisés disse: Senhor, para quem eu digo a Faraó que tu és? Deus disse: diga a Faraó que o eu sou lhe enviou. O nome de Deus, Yehová, Yud-Re-Vav-Re, o nome impronunciável é eu sou. Ou seja, isso significa o quê? Eu serei aquilo que você precisar que eu seja. É isso que Jesus estava dizendo quando orou. Manifestei o teu nome para eles. Ou seja, quando eles tiveram fome, Jesus multiplicou pão e peixe. Quando eles estavam doentes, Jesus curou. Quando eles estavam deprimidos, Jesus os libertou. Quando pessoas estavam endemoniadas, Jesus expulsou o demônio. Quando eles estavam carentes da palavra, Jesus ministrou o evangelho. Quando eles precisavam de companhia, Jesus andou com eles. Ou seja, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos que Ele seja em momentos específicos e na vida geral. É isso que Ele manifesta para nós e é isso que Ele estava orando. E quando você tem uma vida de oração, este eu sou está operando na tua vida. Depois, ao pedir pelos discípulos em oração, o pensamento-chave da oração ali de Jesus era santificação. Isto é, no relacionamento dos discípulos com o mundo, sejamos guardados em santificação. Por isso ele disse: eu lhes tenho dado a tua palavra. Amados, nós somos santificados, separados por Deus por meio da palavra. O cristão santificado é o cristão que cresce dia a dia na palavra do Senhor. Com isso, ele é fortalecido em Deus. E quanto mais forte em Deus, mais vitória sobre a carne você terá. Na oração, Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra. Palavra e oração devem caminhar juntos para o cristão vencedor em Cristo Jesus. E por fim, eu teria muitos versículos para ler, mas nós não temos tempo. A live é só de 1 hora. Eu preciso terminar o pensamento. Por isso eu dividi a introdução em 2 aspectos. Se eu fosse trazer os 4 numa só, não teria tempo. O tempo já se esvaiu. Uma igreja que vive em unidade da fé é uma igreja que vê a glória de Deus. Jesus subiu com os discípulos ao Monte da Transfiguração. Eles estavam a sós, eles estavam unidos. Jesus, quando orou ao Pai, ele disse que eles sejam um, que eles sejam um. No ministério de Jesus, Jesus trouxe alguns discípulos com ele para que estivessem a sós orando. Ele fez isso no Monte da Transfiguração. Ele fez isso diversas vezes enquanto caminhava, inclusive na prática do seu ministério. Ele chamava pessoas para estar junto dele. Fez isso no Getsemane, no jardim do Getsemane. Ele levou lá os discípulos: vamos orar comigo, vamos estar lá. Então, ovelhinha amada, preciosa, eu preciso terminar dizendo, amado, você precisa ter intimidade com Deus. Se você tiver intimidade com Deus, se você tiver uma vida com o Senhor, se você tiver uma vida unida a Deus, certamente a tua fé estará mais edificada. Lembra do pensamento primeiro que eu dei aqui? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é apenas conhecimento intelectual, é conhecimento relacional. Conhecimento que vem através do relacionamento. Oração não é uma coisa que você faz hoje e daqui a 10 anos. Oração, você vive no espírito de oração. Você pratica todos os dias. Você vive em oração. Certamente, amado, você vai desfrutar
desse momento de oração, como Jesus, Deus Filho, orando a Deus Pai. Tudo aquilo ali foi exposto, nós vamos semana a semana continuar aprendendo. Deus quer isso com a tua vida, para que você viva de forma como um salvo, você viva de forma segura, de forma plena, de forma poderosa, unido com a igreja, unido em Deus, unido, unânime na fé, uma vida edificada e separada. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Vamos orar, amados. Nós temos aí minutos agora importantes, são 8 horas e 10 minutos, faltam 20 minutos para terminar essa live, então vamos praticar a oração da fé. Olha, nossa listinha, vamos pedir pelo irmão, temos uma lista muito grande, que toda semana nós oramos por eles diariamente, os irmãos têm essa lista. Se você não recebeu a lista, por favor, me envie um WhatsApp para o telefone 968008482, me envie o pedido da live, o pedido da lista, eu vou lhe enviar. Se você desejar o seu nome na lista, me envie o seu pedido de oração. Esta semana entraram 2 novos nomes, que é o irmão José Cardoso, que está com infecção urinária e problemas diversos também de saúde. Vamos orar pelo irmão José Cardoso. E pelo Jorginho, é uma criança, um bebê, que fez enxerto de carne no crânio e essa carne está sendo rejeitada. O corpo está oferecendo rejeição. Vamos orar por essa criança, que seja curada pelas chagas de Cristo Jesus. Apresente agora a Deus as suas petições. Coloca agora, nós temos alguns minutos, temos aí 19 minutos. Apresenta as suas orações para Deus, apresenta as suas petições agora. Lembra-te de orar. Ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos, pela tua família. Ore agora pelas questões que envolvem questão financeira, questão de saúde, projetos. Coloca aí teus irmãos, tua igreja, teus amigos. Ore pela vida de seus pastores, para que estejam protegidos, guardados, fortalecidos em Cristo Jesus, para que possam alimentar a vida da igreja com força, com saúde em Cristo Jesus. Tá bem? Vamos orar uns pelos outros. Você tem aí no chat aí muitos nomes que você já viu passar por aí dos comentários. Ore pela vida deles. Pegue a sua listinha de oração, se você a tem. Fale aí os nomes, nome por nome. Eu aqui estarei fazendo uma oração generalizada e você aí, em concordância, pode também fazer uma oração mais específica em Cristo Jesus. Pai amado, eterno e maravilhoso, nós queremos rasgar os nossos corações diante da Tua bondade, diante da Tua graça, diante do Teu trono, da Tua misericórdia, porque sabemos, Pai, que somos pó, sabemos das nossas limitações e sabemos, Pai, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus cheio de graça, Tu és um Deus dotado de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, Pai. Tu és um Deus que não tens variações de emoção, que um dia acorda feliz e no outro acorda querendo acabar com todo mundo. Tu és um Deus, ó Pai, eterno, fiel, permaneces fiel. É a Tua graça, é a Tua fidelidade, é a Tua perseverança em ser misericordioso e fiel que nos mantém de pé. Ai de nós, Pai, ai de nós, se Tu retirasses a Tua misericórdia. Portanto, Pai, queremos nos valer desta graça, não para permanecer no pecado, não para permanecer no erro, não para permanecer longe das coisas de Deus, não para permanecer longe, Pai, da palavra do Senhor, da vida de oração e da congregação. Não, nós queremos nos valer da Tua graça para honrar o Teu nome, ó Pai, sabedores que no momento que resvalarmos os pés,
no momento que cometemos algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na oração sacerdotal já estava orando por nós. Sim, Paizinho, nós sabemos que temos um Pai maravilhoso, nós sabemos que temos um Deus maravilhoso, e baseados nessa misericórdia, nessa graça, nessa bondade, nesse Deus de um coração tão cheio de amor para dar ao seu povo, ó Pai, nós nos refugiamos em Ti, nós buscamos refúgio na Tua graça, nós buscamos refúgio da oração, Senhor. É como disse o salmista no capítulo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós queremos esse repouso, esse descanso, por estarmos no abrigo do Altíssimo, Pai, por estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Esse era o esconderijo que Jesus estava, mesmo estando no corredor da morte, mesmo estando a poucos dias do martírio de cruz, mesmo estando momentos, Pai, antes de carregar o peso dos pecados da humanidade, de suar gotas de sangue, Pai, no Getsemane, de enfrentar a batalha cósmica espiritual mais terrível que houve ou haverá em toda a história da humanidade. Ali, Jesus estava no esconderijo da oração. Ali, Jesus estava orando pela salvação, pela unidade, pela segurança, pela intimidade da igreja, pelo relacionamento com o povo de Deus. Ó Senhor amado, Tu és o nosso espelho, Jesus. Tu és o nosso paradigma, Tu és o nosso modelo, Tu és o nosso exemplo, Pai. Tu és o nosso alívio, Tu és a nossa paz. Ó Senhor, a nossa paz, nosso alívio, nossa segurança, nossa salvação, nossa redenção não está em nenhum governo, não está em nenhuma promessa dos homens, não está em nenhum ser humano, está em Ti, somente em Ti, Pai. Somente o Teu nome é digno de toda glória, somente o Teu nome é digno de todo louvor, somente o Teu nome é digno de ser adorado e de ser exaltado. Por isso nós aqui estamos nesta hora, Pai, para adentrar esse esconderijo da oração e de lá não sair mais. Queremos fazer, Pai, da oração nosso modelo, nosso estilo de vida. Queremos fazer da oração, Senhor Jesus, nosso abrigo e refúgio, um lugar bom de estar, Pai. Muitas vezes chegamos para orar, Senhor, diante de Ti e estamos quebrados, estamos fatigados, Senhor. Parece que é um peso grande sobre as nossas costas, Pai. Parece que as pessoas não veem o peso que estamos carregando, a responsabilidade, os apertos que enfrentamos na vida. E às vezes quando chegamos diante de Ti, Senhor, em oração, estamos um verdadeiro frangalho, aos cacos, Pai. Mas sempre há graça diante do Teu trono, sempre há reposição diante de Ti, sempre há o Espírito Santo para nos revigorar. Senhor, por isso é que de forma tão tremenda o Senhor, antes de orar, essa era a circunstância desta oração. O Senhor, antes de começar a oração conhecida como oração sacerdotal de Cristo, o Senhor estava pregando para os seus discípulos, falando para eles sobre o amor e o livre acesso que o discípulo tem ao Pai, e dizendo: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tu estavas nos mostrando ali, Pai,
uma realidade maior. Às vezes uma pessoa pessimista adora chegar e dizer: eu sou realista, eu sou realista. É realista uma pinóia, é uma pessoa que não acredita em nada, é uma pessoa cheia de mazelas, essa que é a verdade, cheia de pessimismo, essa que é a verdade, porque Jesus Cristo é que era realista, e o Senhor Jesus Cristo, que era realista, no corredor da morte, aos passos da cruz, estava dizendo aos seus discípulos: eu digo isso tudo para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Ainda que vocês passem aflições, saibam de uma coisa: eu já venci o mundo. Senhor, eu não quero outra realidade para a minha vida. Eu não quero outra realidade. Eu quero a tua realidade para a minha vida, Pai. Eu quero a tua realidade. Essa realidade tua, ela é tão poderosa, ela é tão transformadora, Pai, que ela levou Estevão diante de pessoas que rilhavam os dentes de ódio e o apedrejavam até a morte. Este homem levantou os olhos para o céu e disse: Pai, perdoa esta gente e me recebe em glória. E diz a palavra que aquele Estevão que tombou na terra foi recebido pelo Senhor Jesus de pé nos céus. Que coisa tremenda, Pai, que realidade em Deus poderosa, que levou este homem, ó Pai, ao martírio, mas de forma brilhante, de forma corajosa, de forma poderosa, orando por aqueles que lhe atiravam pedras. Senhor, a tua realidade é tão tremenda e tão poderosa, que o apóstolo Paulo sofreu apedrejamentos, perseguições, chicoteadas, vigílias, jejuns, naufrágios, foi picado por uma serpente, foi caluniado, perseguido, maltratado e por fim martirizado, ó Pai. À luz da teologia mundana aí de fora, que só tem a bênção de Deus quem é milionário, Paulo então era derrotado, porque Paulo foi abandonado, Paulo foi esquecido por todo mundo, Paulo estava com os pés na prisão e a cabeça na guilhotina de Roma. Paulo estava prestes a morrer, a dar a sua vida, e ele disse, no final da vida: eu conheço poucas pessoas que poderiam dizer como Paulo disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está preparada, a qual o reto juiz me entregará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, Senhor! Isto é que é viver a vida, isto é que é estar no esconderijo do Altíssimo, isso é que é desfrutar, Senhor, da tua graça e do teu poder maravilhoso. Ó Deus, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a viver a realidade circunstancial bíblica, a realidade bíblica, Pai. Ou seja, em todas as circunstâncias da vida, a palavra de Deus tem a resposta. Era isso que Jesus estava sendo e dizendo: eu manifestei o teu nome a eles. Tu eras aquilo que os discípulos tinham necessidade, Pai. Tu foste o pão aos que tiveram fome. Tu foste a água aos que tinham sede. Tu foste o abrigo aos perdidos e forasteiros. Tu foste o amigo para os relegados e desamparados. Tu foste o médico dos médicos para aqueles que não tinham esperança mais nos homens. Tu foste o Salvador para todos os pecadores. Tu foste o caminho para aqueles que estavam extraviados. Tu foste a porta para aqueles que estavam perdidos. Tu foste o aprisco para as tuas ovelhas, porque Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és. E nós queremos intimidade contigo, Pai. Nós queremos estar próximos de Ti, Senhor. A Tua presença é tão boa, a Tua presença é tão agradável, a Tua presença é tão linda, tão maravilhosa, Pai.
A tua presença é a coisa mais linda que nós temos na vida, Pai. Obrigado, Pai, por tão grande amor. Sendo um Deus rico, fizestes pobre por amor de nós. Sendo Deus, se fizeste homem para nos salvar e nos resgatar. Pai, a tua intimidade, a tua presença, o nosso maior tesouro, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a viver a realidade da vida contigo. Ajuda-nos a viver a realidade da vida da oração. Ajuda-nos a viver a realidade daqueles que andam com Deus, Pai. Assim como Enoque, que andou com Deus e foi transladado, diz a palavra do Senhor. Assim como os homens e mulheres da galeria da fé, homens cuja terra não teve dignidade que os estivesse andando sobre elas. Homens, pessoas, Pai, que foram jogadas aos leões, às fogueiras, às guilhotinas, cerrados ao meio, decapitados, crucificados, Pai, pelo Evangelho, para que esta palavra chegasse até nós hoje em dia. E nós, o que fazemos pelo Evangelho? E nós, o que fazemos pela Tua obra, Senhor? Só queremos as Tuas bênçãos, mas não queremos abençoar a igreja, não queremos abençoar o irmão, não queremos ser generosos nesse mundo, só queremos as Tuas bênçãos porque somos egoístas, somos avarentos, somos materialistas, Pai, e ainda queremos viver as bênçãos espirituais, queremos todas as bênçãos espirituais e não queremos compartilhar as bênçãos materiais que o Senhor nos concede. Que vergonha! Que incongruência é esta? Que carnalidade é esta? Senhor, ajuda-nos a viver a Tua palavra na íntegra, Pai. Porque a caminho daquela cruz, a caminho do martírio, para morrer a nossa morte, o Senhor lá estava orando por nós. O Senhor lá estava rogando por nós. Senhor amado, se neste mundo houvesse mais amor, não teria gente passando fome. Se nesse mundo tivesse mais amor, não teria gente jogada às beiras da calçada. Mas esse mundo está podre, esse mundo está cada vez mais apodrecendo, Senhor. E nós queremos rogar para que Tu levantes, Pai, pessoas nesse mundo que amem verdadeiramente o Evangelho, amem verdadeiramente a causa do Evangelho, amem verdadeiramente as coisas de Deus, amem verdadeiramente a Tua palavra, pessoas que respeitem a palavra de Deus, respeitem a casa do Senhor, tenham reverência quando colocam os pés dentro da casa do Senhor e não tratam a casa do Senhor como se fosse o quintal da própria casa, com falta de respeito. Nós queremos ver gente, Pai, levantada, que ame verdadeiramente as pessoas, que ame verdadeiramente o próximo, pessoas que tenham coragem, Pai, de visitar um enfermo no hospital, de visitar uma pessoa na sua necessidade, pessoas que tenham coragem de emprestar os ouvidos para às vezes ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora ouvindo a outra pessoa se lamuriar e falar dos seus problemas, como nós ficamos aqui, ó Pai, às vezes horas e horas escutando pessoas falando dos seus problemas. Fazemos por amor à obra de Deus, fazemos por amor ao Evangelho, fazemos por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, porque como a oração de Jesus será respondida, que haja unidade na igreja, se nós nos engalfiamos, falamos mal, não temos respeito, não temos consideração, não temos amor ao próximo, somos avarentos, somos carnais. Como é que depois queremos nos colocar diante de Deus e orar como Jesus orou? Pai, eu cumpri a obra que o Senhor me deu para realizar, eu cumpri tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer, como está lá do versículos do 1 ao 6 de João 17, na nossa oração sacerdotal. Como poderemos nos colocar diante de Deus com mãos e cara limpa, se na prática da vida nós agimos diferente, se na prática da vida nós somos carnais,
se na prática da vida não há cristianismo em nossa vida. Cristianismo, eu queria tanto viver como a igreja primitiva, eu queria tanto ver os milagres da igreja primitiva, eu queria que a igreja vivesse o avivamento da igreja primitiva. Mas a igreja primitiva era diferente. A igreja primitiva vivia em comum uns com os outros, não havia necessidade na vida de ninguém. A igreja primitiva vivia em oração, a igreja primitiva vivia em comunhão com a palavra, a igreja primitiva respeitava os seus líderes espirituais, a igreja primitiva vivia o evangelho. E nós estamos dispostos a abrir mão? Estamos dispostos a pagar o preço do evangelho? Ou somos uma cambada de gente mimada que só quer pedir e não sabe obedecer? E nós? Pai, a tua palavra precisa ser vivida, Senhor. Enquanto a palavra não for vivida, será tudo blá blá blá. Jesus disse: eu lhes tenho dado a tua palavra. Se nós não vivermos a palavra, tendo Deus como centro da vida, é como Isaías disse, Deus pelo Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Pai, como pastor, agora eu peço, assim como Jesus orou a Deus Pai pelos discípulos, como pastor eu peço, ó Pai, primeiro por mim, e que a igreja ore, Pai, para quando eu esteja aqui estudando a palavra, quando eu esteja aqui dia após dia mergulhando na palavra, estudando as Escrituras, Pai, que eu tenha meus olhos iluminados, que eu tenha percepção do Espírito Santo, que eu tenha determinação, porque às vezes o corpo está cansado, às vezes a mente está preocupada com situações pessoais, humanas, mas preciso vencer isso tudo para estar aqui estudando diariamente a palavra, para poder trazer o alimento ao teu povo. Então eu te peço isso, Senhor, de todo o meu coração, e te peço, ó Pai, que a igreja de Jesus seja madura, que os teus filhos, Pai, tenham uma vida de oração, porque, Pai, às vezes tem pessoas que nem sequer leram a Bíblia. Se a gente pergunta: quantos anos você tem? Eu tenho 40, 45, 50, 60 anos. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Nenhuma, zero. E depois as pessoas que zero leram a Bíblia querem saber mais de Bíblia que o pastor, querem saber mais da igreja, da vida espiritual, do pastoreio, das coisas espirituais, do que o pastor, que por ano lê a Bíblia uma vez, pelo menos. Por ano, pelo menos, lê a Bíblia inteira uma vez. Então, Pai, nós precisamos ter noção das coisas. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será exigido. Porque quando nós tivermos tanto o altar maduro, quanto a igreja madura, certamente, ó Pai, isso não estou falando, Senhor, a nível denominacional, não é apenas aqui a minha igreja que eu pastoreio, são todas as igrejas, em todos os lugares do mundo. Quando nós tivermos altares e igreja madura, certamente, ó Pai, nós veremos o Evangelho correr para o mundo todo, ó Pai, porque eu sei, Pai, eu sei que no meio das igrejas em geral, por exemplo, há pessoas riquíssimas, há pessoas que poderiam comprar canais de rádio, há pessoas que poderiam colocar a igreja aonde quisesse, projetar a igreja do jeito que quisesse, há pessoas que poderiam abrir centenas de igrejas para o seu pastor, para o seu ministério. Há pessoas que poderiam fazer infinitamente mais e não fazem. E isso, Pai, orando, porque eu sei que à volta do mundo há gente que tem condições para isso, ó Pai, e não fazem. Senhor amado,
Tenha misericórdia de nós, pecadores, materialistas, avarentos. Tenha misericórdia, Pai, para que seja de fato levantada uma nação que ame até o sangue, ame o Evangelho, ame a tua casa e não se deixe vencer pela carne nem pelo mundo. Assim, Senhor, nós veremos, sim, o Evangelho correr por toda a humanidade. Nós veremos a palavra alcançar vidas e como a oração de Jesus foi feita, aqueles que vierem a crer por intermédio da palavra sejam um como nós somos. Eu termino, Pai, essa oração orando como Jesus orou. Que a tua palavra corra por toda a humanidade e que a igreja seja una, Pai, esteja unida no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma fé, para que o teu nome seja glorificado. E assim, Senhor, o altar da igreja tenha ousadia, unção e submissão a Deus para pregar sem qualquer constrangimento ou vida presa, pregar a palavra de Deus, até para que quando as ovelhas chegarem diante do altar onde elas congregam, elas saibam que estão de fato, verdadeiramente sendo pastoreadas. Elas não têm um pastor palhaço que está animando bodes, como disse o teólogo. Haverá o tempo que ao invés de pastor pastoreando ovelhas, teremos palhaços pastoreando bodes. Não, Senhor, nós não recebemos isso. Nós queremos ter de fato um ministério sério, de fato um ministério probo, íntegro, de fato um ministério submetido a Deus, para que o teu nome seja honrado, o teu nome seja glorificado, as ovelhas sejam pastoreadas de fato e haja segurança espiritual na vida do teu povo. Nós queremos andar espiritualmente sabendo o terreno que estamos pisando, Há igrejas aí que membros não gostam de ser pastoreados, querem dominar o altar, querem dominar o pastor, querem que o pastor só pregue aquilo que elas autorizam, porque não querem ser confrontadas pelo pecado, pela mensagem do Evangelho que denuncia o pecado, não querem. E aí não se vive em terreno sadio, não se vive em terreno espiritual sadio, e quem aplaude é Satanás. E é o que eu, como pastor, que estudo teologia, vivo para estudar teologia, respiro teologia, acordo e vou dormir respirando teologia, tenho visto a volta do mundo. É uma preparação para a vinda do anticristo. Mas a tua palavra garante, ó Pai, que haverá um povo que guardará o testemunho da palavra e em Cristo vencerá todo o mal. E que nós estejamos dentro desse povo, vivendo uma vida em Cristo Jesus vitoriosa. Por isso, ó Pai, eu repreendo todo o mal nesta hora, Pai. Eu repreendo todo o mal nesta hora, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, do poder e da autoridade, do nome de Jesus. E declaro sobre a vida das tuas ovelhas, Pai, segurança, salvação, unidade, Pai, fervor espiritual. Eu declaro na vida do teu povo crescimento. Declaro na vida da tua igreja saúde espiritual, em perfeita vitória, em nome de Jesus. Terminamos essa oração, ó Pai, já te agradecendo e orando pela vida do irmão José Cardoso e do Jorginho, que estejam debaixo das orações, cobertos pelas orações, debaixo da graça de Deus em Cristo Jesus, e sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Pai, e assim te pedimos, para o louvor e a glória do Senhor, e o povo amado de Deus diga amém
e amém e amém. Pois bem, amada igreja de Cristo Jesus, são 8 horas e 39 minutos, passamos 9 minutinhos nesse feriado, com todo amor, com toda alegria. Chegamos ao final desta live de adoração, de reflexão, de oração, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Antes de tudo, Deus quer o teu coração, a tua vida, sobre tudo que deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida. Amém? Tenha uma noite de paz, tenha uma noite de muita paz, revigorante. Ao deitar a cabeça no travesseiro, você pegue no sono, tranquilo. Você amanhã, sábado, acorde cheio de alegria, acorde cheio de disposição. Tenha um sábado maravilhoso, um sábado rico, um sábado abençoado em Cristo Jesus, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja livre de todo mal caia por terra em nome de Jesus, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Não esqueça de amanhã, durante o dia, em algum momento, orar pelo seu pastor, que, se Deus permitir, em nome de Jesus, estará aqui na igreja fazendo a mensagem para domingo, onde nós estaremos adorando ao Senhor. E eu quero lhe convidar a estar aqui presente, presencialmente, na casa do Pai, na rua General Roca 340, na galeria. Estamos próximos da Praça Sans Pena. Venha estar na casa do Senhor, venha louvar, venha adorar, venha bendizer, venha ouvir o estudo da palavra de Deus. Por favor, não falte, esteja conosco no coração da Tijuca, rua General Roca 340, galeria. E em breve, assim que Deus permitir, estaremos também em Itaipu, na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, na sede da nossa igreja em Niterói, para a glória do Senhor, adorando, louvando e bendizendo a Cristo Jesus. Em breve, estamos lá em obras, precisamos de um grande milagre de Deus, precisamos que o Senhor continue abençoando, prosperando, abrindo as portas dos céus, para que nós possamos ver aquela obra grandiosa avançar e ser finalmente concluída, para que nós possamos inaugurar e ter lá a casa do Pai para salvar almas. Aquela igreja é para Deus, não é para os homens, não é para mim, Anderson Nogueira, não é para os homens, é para Deus, é para a obra do Senhor, e para Deus e a obra do Senhor nós temos feito o melhor. Então, irmãos, todos os irmãos, lembra-te dessa obra. Se você tiver condições de uma oferta extra para abençoar esta obra, faça. Entre no nosso canal de mídia e informações, It's Moving, Cristo Vive Missão. Lá você tem conta da igreja, Pix, como fazer as ofertas e direcionar para esta causa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça, paz, misericórdia, amor e as doces consolações sobre a tua vida. Receba meu abraço, receba meu carinho, receba as nossas orações, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada, final de semana maravilhoso. Espero você no domingo aqui na Tijuca, em nome de Jesus Cristo.